Resumo do livro de Neemias sobre a difícil reconstrução dos muros de Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susá, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos, para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. No mês de Nisan do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o teu rosto parece tão triste, se não estás doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que gostarias de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando voltarás? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não tinha contado a ninguém o que o meu Deus tinha posto no meu coração para fazer por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Então lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isto, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estão a fazer? Querem rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Assim, construímos o muro até à metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planearam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. A partir daquele dia, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá.
tanto os que reconstruíam o muro, quanto os carregadores que transportavam as cargas, faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Assim, continuámos o trabalho, sendo que metade dos homens empenhava as lanças do alvorecer até ao anoitecer. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, e com canto, símbolos, alaúdes e harpas.